e personalidade. Vem conhecer! Bem-vindos ao Pod Confras, o nosso 23º episódio. Hoje com a nossa convidada Vânia Bueno, Douglas Vilar e Andressa Santos. E eu sou Andressa Magalhães. Estamos firmes, mais uma semana, entrando em abril, terminando o mês de março, interminável, né? Mas vencemos, estamos indo ao 4º mês do ano de 2026, né? Tá vivo, Douglas? Tô vivo. Tá todo mundo bem animado, né? A gente tava conversando aqui um pouquinho offline, né? Que como tá difícil o mercado hoje, né? A economia, os imóveis subindo de preço, o banco não quer financiar. Nosso dinheiro valendo cada vez menos. Nosso dinheiro valendo né? cada vez menos. Só que é sempre importante a gente ressaltar que a única história que a gente não conhece é do cara que perdeu dinheiro no mercado imobiliário, né? Vendendo imóvel. Verdade. Então, comprando imóvel, né? E é uma alegria, a Vânia já participou lá do nosso Podstart, né? A gente falou bastante de algumas questões que eu acho legal ao jeito que ela lida com o mercado imobiliário, que sai um pouquinho daquela visão de, eu sou a construtora, eu sou o corretor de imóveis, né? Então ela tem, por também ser investidora, né? Tem uma facilidade ali de entender os cenários, né? Eu acho que isso é bem bacana. Eu agradeço, Douglas, Andressa por estar aqui, né? Eu falei de manhã que é uma pressão, porque, né, a gente fica honrado de participar. E, eu trabalho um pouco dessa forma diferenciada, assim, porque eu também venho da construção civil, né? Tive consultora por 11 anos, então... E eu acho que a venda depende de muitas coisas, né? E o cliente precisa de muita coisa. E aí eu falei, bom, se ele precisa, acho que eu consigo arrumar. Então, fui ajustando aqui a minha assessoria e por isso acabou ficando essa 360 mesmo. Legal. Bacana, seja bem-vinda, né? Obrigada. A gente fala muito hoje, tá muito na moda em hub de serviço, né? Então você pega lá, né, os grandes influencers aí, tem até um que foi candidato a prefeito de São Paulo, lá que tem lá um ecossistema de trabalho, e eu acho que pode ser um facilitador de fato, né? Quando você, por exemplo, vai precificar um imóvel, assim, cara, quero 10 milhões nessa casa. Poxa, mas com 1,5 milhão você constrói essa casa. Então, meu amigo, eu acho que tem essa visão também, né, que você consegue trazer para o pessoal ali. Conta um pouquinho para a gente ali dos últimos acontecimentos. A gente tem o podcast, já foi basicamente um ano. Como é que foi esse ano para você, que você tem visto aí de empreendimentos que você tem visto no mercado aqui nosso, que, poxa, tem imóvel superfaturado, tem imóvel no valor bom, tá bom de comprar aqui. Qual que é a tua percepção do nosso mercado aí? Bom, o nosso mercado, eu acho que... Eu não posso reclamar, 2025 foi um bom ano, 2026 também está sendo um bom ano. As vendas estão acontecendo, os clientes têm, a gente tem imóveis caros, mas eu sempre falo para o meu cliente, tem muito negócio acontecendo, mas negócios bons, né? Então, aí é aquela questão de você unir tudo isso, né? Para fazer a coisa acontecer. 2026 eu já, graças a Deus, começou super bem. E aquilo, o cliente ele nunca vem preparado, né? Então tem muitas condicionantes que você precisa arrumar nesse meio do caminho. E o que acontece? Que eu sempre ouço dos meus colegas corretores, principalmente de donos de imobiliária. Nossa, a gente não vence da lead pro corretor. Ele sempre quer mais um. E eu confesso que eu fico pensando assim, mas claro que precisa de mais um lead, porque se você tem este imóvel específico à venda e você atendeu 10 clientes e eles não se encaixaram aqui, precisa de mais um lead para ver se se vai esse imóvel. Para cada imóvel tem alguém vai comprar, né? Agora sim, você pega esses 10 que você conversou e cada um tem as suas características e as suas necessidades. E aí, ali vai ser o teu trabalho. De entender cada um deles, de ajustar o que cada um precisa. Fazer um follow-up, né? E fechar a venda. Carteira, às vezes, né? E eu acho que ver o que é valor para a pessoa, porque muitas vezes a pessoa vai comprar um imóvel e nem ela sabe o que ela quer. Eu gosto muito de usar o exemplo lá quando eu fui comprar uma segunda casa, cheguei num imóvel, num condomínio muito legal, casa nova, não tinha cozinha. Daí eu falei, não, porque isso aqui é um conceito americano, que a cozinha é pequena, que vai ser a empregada, vai cuidar. Eu falei assim, cara, meu gordo, eu preciso de uma casa, cozinha grande. Daí ela falou assim, mas tem problema que o imóvel seja usado? Eu nem sabia a diferença de você comprar um imóvel usado e novo, né? E eu acho que tem muita gente que tá ainda muito cru, né? nessa jornada, tá muito cru, né? E aí vocês, hoje eu queria usar vocês três para dar exemplos assim de, o cara chegou... Queria comprar um MRV, saiu com Laguna,
que, sabe, É, a não, pessoa Não, perdida no mercado imobiliário. Essa discrepância não A, tem tanto, a né? renda não alcança, né? É. Mas a gente vê isso muito. Ou o cara queria comprar um Laguna esse ano na MRV, aí sim, né? Ao contrário, Acontece. sim. Ele mira uma Ele coisa sonha. e o bolso alcança outra. Isso é bem comum, né? Então, conta um Todo caso mundo pra quer gente, um né? apartamento com sacada gourmet, com 3 suítes, com 5 Vista pro vagas, Barigui. com vista para Barigui, mas ninguém tem 8 milhões para comprar, Claro. né? Então, esse que é o difícil às vezes. A gente vai, quando vai comprar um carro, você não entra às vezes, mirando um e acaba fazendo um upgrade, né? Claro. Indo mais um pouquinho do que... Porque o valor atualiza, né? Então, às Claro. vezes, a gente está desatualizado e tem que trabalhar com esse cliente. E eu vejo diferente, né, Vânia? Vamos falar um pouquinho do mercado americano. A Vânia também tem fizemos o curso do Grow ano passado e a Sim. gente tem estudado um pouquinho esse mercado. E diferente do Brasil, nos Estados Unidos, a primeira coisa que você faz é uma aprovação do crédito. O que você consegue comprar? Porque o americano financia tudo. Sim. Sim. Né? Sim. Tudo é financiado. Mas eles têm uma maturidade muito grande com relação a isso. Eu já saio com uma carta dizendo, eu consigo comprar um imóvel de $300 mil. Andressa, mas ok, será é que isso aí. será que o corretor tem vergonha de falar para a pessoa, olha, vamos ver aqui se você consegue comprar esse imóvel? Como é acho que vocês veem muito essa mais percepção? é difícil você chegar e fazer perguntas, né? É. Você tem que perguntar se a pessoa é casada, quem vai entrar na renda, quanto ganha. É muito íntimo o corretor, ele tem que saber disso, né? Ou se teve alguma restrição, que tipo de restrição que teve. Porque eu já tive cliente que não me falou e o negócio desandou. Porque Sim. lá não quis me contar que teve uma situação com o banco. Se ele tivesse me contado, eu poderia prever, ajustar Usar um ali, outro ver o que banco, né? Exatamente. Então, é muito Dá uma melhorada no score antes, né? Porque... é muito o cliente, ele não está preparado para, às vezes, esse tipo de compra, essa educação financeira. Então, ele vai lá, não vou te contar. Ou, às vezes, ele não quer contar tudo o que ele tem porque acha que você não vai fazer uma boa negociação. Então, ele conta só uma Porque sabe parte que você do tem dinheiro. Uhum. né? Então, isso é muito comum. Tipo, faz umas E perguntas cada dia está audaciosas. mais difícil, porque além de tudo, aí nós temos cada dia golpes novos. Então, É, você por telefone, você não vai conseguir arrancar isso. com Então, certeza. provavelmente você vai ter que fazer uma visita, levar o cliente para um primeiro imóvel, para depois dessa primeira visita você Ter o conseguir relacionamento, né? criar um relacionamento. E realmente eu acho que o corretor tem que provocar essa visita, essa ida ao imóvel. Não, por telefone você não vai conseguir consegue. tirar tudo isso. Não. Eu posso trazer algo assim, que é o que eu acredito, desde quando eu abri o escritório, né? Porque eu estou no mercado imobiliário desde 2008, mas como corretora, como escritório, né, agora, há 6 anos. E eu acho que o problema está no corretor. Eu acho que a gente, como corretor, vou colocar todo mundo, né? O nosso mercado, ele precisa amadurecer, é o que a Andressa falou no mercado americano. O corretor precisa dizer, antes de um imóvel, você precisa do corretor. É o corretor que conduz, né? E eu compartilho com você essa questão da dificuldade que você comentou do cliente, de acessar o cliente, mas se a gente já vem com essa postura de que eu conduzo a tua negociação, mas aqui no Só Brasil... profissional que vai Só que aqui no Brasil, a gente e todo mundo está focado no imóvel, porque é a nossa cultura. E eu sempre bati de frente com isso. Por gostar do mercado americano, por entender um pouquinho lá atrás, agora eu entendo muito mais, né? Mas eu sempre tive essa postura. Eu não venho falar com o Douglas, advogado, dizendo o que eu quero, como que eu vou fazer. Eu venho falar do que eu preciso, da minha necessidade, e ele conduz o meu processo. Orientar, né? Faz orientação, né? E eu sempre trabalhei dessa forma com o cliente. Então, eu acho que até como a gente faz as nossas redes sociais, como a gente Se posiciona, né? Eu até fui fazer uns vídeos, enfim, profissionais. E aí o rapazinho, falei com ele, né? Ele colocou ali para mim os textos, me ajudou a organizar prompt ali? o prompt. E quando eu comecei a falar sobre as minhas ideias, sem brincadeira nenhuma, ele parou a gravação e falou assim, não, eu recebo aqui 300 corretores ano. Você é a única pessoa que fala isso. E ele ali parou a gravação e começou a falar comigo. Eu falei, pois é. Então, eu acho que assim, é mais da gente mesmo do que do mercado. Então, a confraria eu acho que é muito legal. Porque uma andorinha não faz verão, né? E se a gente se posiciona nesse formato, por que a gente ganha? Porque a gente vai falar pro nosso cliente ideal
Porque assim, eu acho que todo cliente é ideal. Lógico, Sim, claro. claro. Desde o momento que eu É um consiga cliente em entender. potencial, É. né? É, Ele e o pode que... comprar Alguém- imóvel de pequeno valor para investimento e depois um para ele de maior valor, ou ir crescendo ao decorrer da vida, né? E o que eu falo pro meu cliente? Entenda, o meu cliente, eu nunca vou deixar de atender você e eu nunca vou dizer para você que a gente não vai conseguir. Eu preciso entender você e tempo. Porque às vezes eu preciso trabalhar renda, às vezes eu preciso compor renda, às vezes eu preciso fazer alguma coisa, mas assim, nunca de dizer não. Por isso que eu falo para você, o mercado imobiliário tá bom, as vendas estão saindo. Sim. Eu não preciso de 10 clientes para fazer 10 vendas, porque eu vendo para todo mundo. Só que ao mesmo tempo, rápido. Claro. Tem venda que demorou 1 ano, 8 Sim, Sem meses. dúvida. sem dúvida. Precisa preparar o cliente, às vezes o imóvel ideal. Preciso entender, ou o cliente entender que você não pode morar no Laguna, então vamos caminhando para a MRV. Eu acho que o papel, o grande problema do corretor, né? Falando mal de quem a gente não é, mas o grande problema do corretor é que ele às vezes não tem uma percepção clara do papel dele na sociedade. Porque corretor não é o cara que vai fazer o contrato, que vai fazer a casa, o corretor é o cara que vai fazer um negócio. E para ele conseguir fazer o negócio, ele tem que saber onde aperta o cinto de cada lado. Com né? certeza. Então eu estou vendendo a minha casa, por quê? Porque eu devo 50 milhões na praça e eu preciso fugir do país. Ou porque eu estou me divorciando, ou porque eu vou ter mais um filho, então eu preciso comprar uma casa maior. Então entender a necessidade, eu acho que é o primeiro passo, né? Com E aí você certeza. chegar nessa conta, porque eu faço o pessoal acha que eu quero ficar só fazendo contato com todo mundo. Também quero, mas o tempo que, por exemplo, o corretor perde digitando o CPF do cara lá, ele tem que estar entendendo o negócio do cara. Então, por exemplo, como é que você vai conversar com um investidor se você não sabe como é que está o preço do dólar hoje? Ah, não, mas isso daqui não me interessa, não, o que me interessa é só a venda do imóvel, é bairro. Cara, não adianta. E a gente tira muito sarro lá, o pessoal, o corretor entra lá no imóvel e fala assim, ó, aqui é a sala. Uhum. Aqui é o banheiro, como se o Fala cara o fosse um óbvio. retardado, né? É. Nossa, eu achei que aqui era a cozinha, tem uma privada. Então, né? falta Não? os corretores se profissionalizarem mais, né? Olha, Andressa, eu acho que talvez. Não quero dizer assim que não falte, porque eu acho que falta também, mas eu acho que falta essa união nossa. Sim, sim. Porque assim, a gente tem muita gente boa, né? Vocês são profissionais excepcionais. No meio que eu ando, são corretores bons. E às vezes, assim, eu vejo que são profissionais que buscam muito curso, muito isso, muito aquilo. E eu digo, senhora, será que eu tô atrás de tudo, né? Para trás dessa galera, né? Porque eu cuido tanto do meu cliente. E aí eu uso o Hub para não ter que me desgastar e entender tudo sobre contrato, tudo Melhor sobre financiamento, tudo sobre contabilidade. E assim, volto a falar, gente, essa é uma bandeira que eu levanto que parece que eu sou contadora. Mas a contabilidade, para mim, é 90% da venda. Lógico. 90%. Olha, eu tenho as minhas vendas, eu ajusto a empresa do cliente muitas vezes antes de fazer o negócio para ele. Claro. Porque até encaixar perfeitamente, tem muita coisa que precisa ajustar. Sim, sim. E eu não. Se eu for estudar tudo que eu preciso, que envolve as minhas Sim, vendas, sim. que eu digo, porque eu tô dizendo Sim. né, a minha realidade, eu ia ter que ter umas 3 vidas. Então, A eu gente prefiro. não faz sozinho, a gente tem que ter boas parcerias, parcerias. ali em Então, vários nichos, né? Exato, então eu prefiro gastar tempo com o meu cliente, no relacionamento. Porque aí, assim, Isso. eu vou comprar qualquer imóvel, mas eu vou comprar com a Vânia. Então, eu sempre falo, antes de um imóvel, o cliente precisa de um corretor, Uhum. né? E é um relacionamento. Venda, ela é emoção, não é a sala, a cozinha, é emoção. Uhum. Ali, geralmente você tem lá um esposo e uma esposa, precisa ajustar muita coisa. Você tem que ser mais psicólogo do que qualquer outra coisa. Tem que fazer um meio de campo grande, né? É. E a Então, construção, Vânia, que é o mais dor de cabeça ainda. Douglas, você já construiu, já, né? Olha, Você sabe como o mercado da construção civil é difícil. é. E eu vou falar pra vocês, tá ficando cada dia mais, porque ninguém quer ser mais pedreiro, Ninguém encanador, eletricista. Tá bem difícil. As pessoas, se as pessoas acham que as pessoas não têm, os profissionais de uma forma geral não têm comprometimento, caia na construção civil que você vai ver o que é montar uma equipe. O rapaz que fez o granito na minha casa agora por último, ele tava falando o seguinte, que ele tinha uma construtora, dono da construtora, e ele falou assim, cara, começou aqui, aí também por conta dos processos trabalhistas, ele falou assim, pô, eu ganhava lá, faturava lá meus 300, 400 mil por mês, tinha um volume de venda, de reforma, tinha várias equipes, mais de 100 colaboradores, e quando chegava no final do ano, não me sobrava 1 milhão líquido.
E aí ele falou, eu comecei a fazer conta. E daí não sobrava, no começo sobrava 1 milhão, aí não sobrava mais, aí... E ele falou assim, cara, eu comecei a trabalhar e aí tinha meses, assim, ou ano, que eu passei o ano inteiro, me deu 100 mil reais. Ele falou assim, porra, eu vou trabalhar para alguém. E aí ele começou a olhar e falou, você quer saber? Eu manjava da parte de marmoraria e tal. E ele falou, vou virar instalador. E aí ele trabalha hoje, ele mais 3, ele falou assim, olha, eu ganho assim, tranquilamente, eu coloco uma pedra por dia, cada pedra milão, cara, 20, 25 mil ali, quando é um projeto mais elaborado, eu ganho o dobro, mas se não faço o vajejão também o simples, e aí eu não tenho, eu trabalho ele o primo. Ele falou assim, cara na casa dos 50 anos, então não vou sentar a cabeça. E isso é uma coisa que o mercado da construção civil não está percebendo, né? E agora a gente vai ter uma alteração da reforma tributária, que vai fazer o quê? Não vai mais valer a pena ter mão de obra. Então, o custo para eu contratar o pedreiro vai ser muito mais caro do que eu, por exemplo, contratar a parede pronta. Então, hoje tem as empresas da área de construção civil estão se especializando, inclusive o Justus montou uma empresa de steel framing, né? Sim. Para fazer o quê? Para vender o negócio pronto. Porque aí eu tenho o crédito do IBS e CBS. Então, isso vai mudar e daqui a uma década a gente vai estar falando de porque na nossa época tinha um pedreiro que vinha e fazia. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Tudo vai ter que ser PJ ali, né? Para ter essa compensação Para tributária. ter compensação tributária. Mas de qualquer forma ainda é muito pouco profissional, é muito complicado. É muito artesanal muito ainda, artesanal. né? construção civil do A Brasil. pessoa que entra, que tá ali na construção civil, você vai pedir para um servente uma nota, o cara vai dizer, cara, mal é mal ele ter um cartão com uma poupança na caixa. É. A realidade é muito, diferente. muito longe, muito, muito precário, né? Olha, você começou o podcast dizendo assim, boas coisas, né? Eu sempre vejo oportunidade onde tem esses problemas. Tem um mar de Sabe? oportunidades aí. Porque, por exemplo, quando eu vejo um cliente que ele vem para mim, eu vejo quantas necessidades ele tem. Poxa, será que gente, eu tô falando isso pessoalmente, né, de mim, porque que eu já venho da construção civil, talvez eu tenha esse olhar mais facilitado. Mas eu digo assim, ele tem tantas necessidades e dentro dessas necessidades tem valores. Poxa, eu posso atender todas elas. Aí entra a tua assessoria, né? Mas é uma questão de... É porque eu gosto do processo. É trabalhoso, né? Imagina, eu atendo o cliente desde a intenção da compra, organizar a vida dele, parte, às vezes, contábil junto com o parceiro. Parte de financiamento, eu não sei vocês, mas eu vendo, acho que 99,9% dos meus imóveis com financiamento. Execução da obra, cuidar do cliente nesse meio tempo, é muita coisa. Mas você sabe que isso é algo que eu amo. Então, para mim, todas essas coisas... E assim, eu tenho que amar tanto o meu cliente quanto o servente. Porque, porque eu tô sempre dentro desse processo, sabe? E eu acho que uma das coisas que eu tenho de diferencial, assim, é essa facilidade de conectar, transitar, né? Exatamente, de transitar. Eu gosto muito disso. Então, por isso que eu acho que essa questão desse meu atendimento, eu não sei se eu conseguiria atender de outra forma. E na construção hoje, você tem feito que tipo de projeto? Assim, quero fazer minha casa lá com você, como é que funciona? Você faz desde a aquisição do terreno, projetos e tal, como é que tá isso? Assim? Sim. Nessa questão do que você falou do hub, né? Hoje meu noivo é engenheiro, era a peça principal da minha vida que faltava, né? Então hoje, sim, você vai ter uma intenção da compra, eu vou entender você, né? O que o cliente quer. Um exemplo, né? Que foi a casa de Camboriú, o cliente queria morar num condomínio nobre, né? E as casas alto padrão, alto valor. E ele falou, olha, Vânia, eu tenho esse X aqui, né? Que é o que eu pretendo investir. Então, eu falei, bom, então vamos construir de maneira financiada. Então, foi toda a execução. Então, desde a intenção mesmo, encontrar o lugar, encontrar o melhor terreno, dentro do escritório, ali a arquitetura e engenharia toda nossa, execução. Eu levei o time de Curitiba para lá, instalamos o pessoal lá, executaram a obra, concluímos a obra, então, e fiz Quanto tempo que durou uma obra desse porte, desse assim? tamanho? Foi uma obra de 330 metros quadrados, com piscina, uma casa maravilhosa. Foram 12 meses. Não, 12? A parte civil, 12, né? Ali. Mais o processo de financiamento. Não, ela fez o terreno processo, e obra daí, o né? processo de financiamento dentro desse processo, né? A parte civil, 12 meses, mas aí vem a parte interna, que é os móveis, aquela coisa toda, né? Então, acho que deu Uns até 18.
É, que é o Até ele se normal, mudar, né? acho que uns 15, 18, uma coisa assim. 18 meses, até entrar na movelaria, né? Mas é interessante esse trabalho de você fazer essa assessoria e um financiamento. Nós fomos ver uma casa até em Almirante, não, em Piraquara, esses Uhum. dias, né? E era uma casa inacabada. Então a pessoa fez uma casa grande, né? Sim, alto padrão. Alto padrão, mas não terminou a casa. E daí eu fui com a Vânia lá, fomos ver a casa. E a gente, na conclusão, né? A nossa conclusão foi para cliente: termine a casa. Porque a casa, no ponto em que ela estava inacabada, ela é só uma obra que não serve para ninguém. Você não tem um perfil de público, né? Trazendo esse exemplo É. da Andressa, eu sempre falo, cada cliente tem uma estratégia. É. E essa cliente, ela veio pelo arquiteto parceiro e ela fez essa casa, não conseguiu concluir, deixou na parte ali de Faltando o Esquadria. piso, esquadria, a É. parte cara Cara. ainda da história. faltando a parte cara. E ela colocou à venda essa casa. Só que assim, 1 ano e não vendeu. E eu pensei, cada imóvel, cada cliente precisa de uma estratégia. Aí ela falou assim, Vânia, a gente não tem interesse, a gente não tem financeiro para terminar, a gente não tem, a gente quer vender e o cliente se sente perdido. Aí ela colocou um número ideal na cabeça dela, que ninguém vai pagar. Sim. Sim. Que Aí seria, eu acho falei- que a casa pronta. Aí, assim, porque você passou fica por num- várias imobiliárias tentando vender. E aí, quando eu ouvi dela, ela falou assim, olha, as imobiliárias são ruins, que não sei o que. Eu falei assim, olha, eu não tô aqui né, a gente não tá aqui pra pegar a tua casa e não ser efetiva, porque não vai. Faz mais o mesmo, né? Aí eu falei pra ela, o que você acha de um financiamento para concluir essa obra? Aí fiz toda a análise ali pra ela, dei as ideias e tudo mais. Mas você veja, eu trouxe uma solução. Uhum. Que a coisa não é fácil pra ninguém. Ninguém Você ir tinha lá, olhado tirar a isso. foto da casa Investir. do jeito que tá. Investir tempo, né? E também que não vai ser efetivo. E não vai vender. Porque assim o que acontece? A pessoa que vai pegar uma casa inacabada, o que ela vai fazer? Ela compra um terreno e faz a casa do jeito que ela quer. Lógico. Né? Sim. O que foi a nossa orientação para cliente? Termine a casa, que a tua casa vai entrar como uma casa nova no mercado. Sem dúvida. Né? Pode não estar como as construtoras fazem. A gente deixa a casa prévia, né? Deixa com piso nas áreas úmidas, mas deixa a esquadria instalada, o gesso, pode fazer um luminotécnico, deixar os pontos de ar-condicionado, ok? Mas você entra ela averbada, né? Sim. Para dar financiamento, e daí a pessoa entra só com a parte da movelaria e uma personalização. Vai fazer uma piscina, vai fazer outras Sim. coisas que acabam sendo executadas nessas casas. E né? no caso dela, nem a verbada não tava, porque não tinha nem sido feita a conclusão de obra. Mas o que eu fiz para essa cliente? Eu já fiz, e para mim é fácil, porque assim, pelos parceiros, pela minha né, expertise nessa questão. Conhecer bem a região. né? Então, o que eu já fiz para ela? Eu já fiz análise financeira, eu já fiz a questão, uma pré-orçamentação de tudo. Uhum. Então, eu já fui com tudo mastigado, porque o que eu não consigo falar para o meu cliente, resolva isso, resolva tudo. Aí você me traz para vender. Uhum. Então, eu já fui com ela meio que tudo organizado. Eu já fiz 3 orçamentos ali para ela. Falei, se você quiser, eu tenho essa solução. Então, eu sempre vejo, eu vejo que não só eu, acho que todo mundo, independente da profissão, nós temos que ser solucionador, gente. É isso aí. Solucionador. A gente tem que ser solucionador. Isso é verdade. E para você ser um solucionador, dá trabalho. Lógico, tem que estudar. Tem que Gasta se preparar, energia. Você tem que ter É muito parceiros. fácil colocar no do outro, né? Colocar que a responsabilidade é do outro por qualquer Não, daí coisa. você né? pega um comprador ou um vendedor frustrado, Uhum. cansado. Cansado. E já trabalha desgastado. na área né? dele. Se perdem, porque às vezes acha que é fácil construir, aí vai lá, contrata um pedreiro é o que realmente não acontece. A faz, maioria É o que acontece. gasta muito mais na obra. Exato. Então, Mas o Edi fala isso. Ele diz assim, eu custo caro. Mas você não me ter na obra vai custar mais caro ainda. Sim, verdade. Né? Porque vai dar retrabalho, vai excesso de material que às vezes não é necessário, soluções que economizam. Um engenheiro, um arquiteto na obra, acompanhando uma obra, Sim. ele sai de graça às vezes Claro. na obra. Porque cada economia que ele faça ali de 30, 40, 60 mil reais é muito... Você vai melhorar isso na tua casa e ela vai ser mais eficiente, né? É que Com o pedreiro certeza. Zé esquecer de colocar uma tomada ali onde vai ter a televisão. Tem que quebrar tudo depois. Então, né? É. Quebra com o branco Ou Paraná na patologias parede. mesmo, imagina. porque tem muita casa com patologias aí que custam caro depois, né? Você vai resolver fissuras aí, umidade, problema estrutural, tem muita casa com problema estrutural, né? Sim. Então, isso
eu digo assim, cada um cuida do seu, né? É. Ai, eu fui visitar, você falando sobre isso, né? Um cliente queria comprar um sobrado, enfim. E aí encontrei uma opção na internet, as fotos lindas e o tal, e o Uhum. cliente quis visitar. Eu cheguei lá, o sobrado estava inteiro rachado. Nossa. Nós fomos subir a escada, tinha, assim, aberto na escada. Meu Deus. E a corretora teve a capacidade de dizer assim, olha, isso aqui é só dar uma pinturinha. Eu falei, gente, isso aqui é é um absurdo. estrutural. Não, é um absurdo ela apresentar o imóvel daquele jeito. Porque uma coisa, né, o E imóvel ainda trabalha. falar de maquiar, né? Não, mas assim, uma fissura gigantesca, menina. Mas, uma mas ela rachadura pode já, até né? passar uma massinha, mas se for um problema mesmo, abre de novo. Mas eu fico pensando como que o profissional né? pega um imóvel desse. Porque assim, uma coisa é uma rachadurinha ali. Porque assim, o imóvel trabalha com o tempo. Sim. Então, Lógico. pode normal dar. dar Uma uma coisa é uma sentada. fissura, outra coisa é uma rachadura. Não, mas, menina, inteiro. 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 Uma vez eu fui numa E ela casa... só dizer assim, pode, é só pintar, é só... É muita responsabilidade, é muita responsabilidade. Por isso que quando eu visito um imóvel, por exemplo, que eu vejo que tem alguns problemas, eu nunca vou dar uma opinião minha. Ai, não, porque eu sei. Eu tenho tempo de construtora, mas eu não tenho parte técnica. Formação, né? Eu não sou arquiteta, eu não sou engenheira, né? Então, eu tenho um olhar um pouco mais apurado, né, por trabalhar com isso, mas eu não... A mesma questão, por exemplo, da contabilidade. Eu tenho algum entendimento para dar umas primeiras orientações para o meu cliente, mas eu nunca vou bater o martelo sem ter feito uma reunião Com o contador. Né? com a parte contador, técnica e o cliente se sentir eu totalmente também, seguro. Então, exatamente isso. O corretor, eu acho que a gente precisa e a gente está aqui para conduzir as coisas Uhum. da melhor forma possível e trazendo essa segurança para o cliente, porque o cliente que sai da mão de uma pessoa, é que isso que eu fico pensando, até em relação a isso. Quando você tem essas soluções para o teu cliente, você acha que ele vai sair de você para procurar mais um no meio da multidão? Lógico. Não, Às vezes eu falo, o cara me procura na internet, assim, fala assim, doutor, porque eu já consultei 3 advogados, eu falo assim, então, escolhe um desses, cara. Mas eu queria ver você também. Eu falo assim, vai ser pior. Uhum. Escolhe, já olhou 3. Não vai ser o que eu vou te falar que vai... Mudar tudo. Então, né? fica... Você Fica cobra na- consulta, cobra. Daí eu falei assim, você me passa uma proposta? Eu falei, passo, é bem fácil. Qual foi o que cobrou mais caro? Tanto. Eu falei, então o meu é 2 vezes o valor. Pronto, tá resolvido. Aí eu tive um outro dia que foi muito engraçado. O cara já foi meu cliente muitos anos, tal, daí ele tinha uma demanda do Procon. Daí ele falou assim, não, precisa fazer um processo aqui no Procon, tal, que agora eu tô fazendo o seguinte, eu tô fazendo por demanda, né? E aí eu queria ver quanto que você cobra pra fazer tal coisa assim. Eu falei, cobro tanto. Mas tem um advogado que faz por tanto. Eu falei, mas por que você não fez com ele, cara? Já faz com o cara lá, é boa, meu. Porque a gente tá vivendo isso na advocacia, sabe? Na Leilão. corretagem Leilão. também tem, Também, né? bastante. Tem. Principalmente na hora de locação, fica esperto aí, você locador, tem corretor cobrando R$100 por imóvel para administrar. Ele não consegue. Não dá para fazer nada com R$100, né, hoje. E eu já vi imobiliários do interior propondo esse tipo de situação. Assim, o cara, 100 pila aqui, acabou. Ou Meu seja, Deus. desvaloriza o próprio trabalho. Ele não sabe o valor do trabalho dele, né? Uhum. Porque não tem como. Não, é a não tem maior- como. Não tem como. A locação eu acho que é bem desafiadora também. Eu não tenho, eu cuido só de um imóvel de um cliente meu, que é de fora, né? Por questão que eu regularizei, financiei, reformei, aluguei e tô cuidando agora. É meu filho, quase. Só não que eu- casou de... É um filho. Mas é bastante desafiador. Mas aquilo, Douglas, o mercado seleciona. Uhum. Esse Não cara vai dos longe. 100 não vai longe, né? É. Então, assim, a gente que realmente é um profissional que tá no mercado e quer se estabelecer, você não vai se estabelecer do dia pra noite, Uhum. né? Sim. Talvez você não vá conseguir gerar o teu valor que você quer do dia pra noite, Sim. mas vem, né? Eu acho que o profissionalismo, essa questão da parceria que eu não vejo como, né, você crescer sozinho. Uhum. Então, é muito importante. E aí você vai se estabelecer. Buscar bons parceiros, né? Eu tô sempre incomodando a Andressa, né, Andressa? Ó, vem aqui, vamos ver um imóvel. Olha, Andressa, tiro minhas dúvidas com ela, porque vocês, pra mim, são uma referência. E eu acho que é isso. E que venham os problemas, porque a gente tá aqui pra resolver. Com É isso certeza. aí, né? É verdade. E você acha que agora, 2026 e projeção para o ano que vem,
pessoal tá querendo, tipo, sair da casa menor para ir pra casa maior, estão querendo construir, tá todo mundo com medo do governo. O que você tem visto, assim, de pontual, assim? Porque, por exemplo, para mim, 2026 começou com uma avalanche, assim. Tem um monte de gente querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas tá todo mundo meio assim, metade quer fazer blindagem patrimonial, metade quer sair do país. Um monte de Né? gente que tá Às fila vezes do o Paraguai O ali. mesmo cara quer virar CLT e quer sair do país, assim, tá uma conversa de manicômio, Tá, né? uma conversa de manicômio. A gente tá uma época complicada. E cada semana é uma confusão diferente, parece, né? É. E daí quando tá ainda, o nosso aqui já não tá bom, mas lá fora parece que tá pior, né? Ainda. É país em guerra, né? Então não tá fácil, assim, você sair do país não é uma decisão fácil, né? Você já morou Não. fora Morei fora. e sabe como que é você ser estrangeiro, né? Não é- Sim, olha, eu já fui morar em alguns países e voltei. Pois é. Porque você se estabelecer lá fora, é só você realmente não tendo nenhum vínculo de imóvel aqui, porque família você não vai, né? Você ainda vai ter. Mas quando você decide ir embora, você tem que fechar a porta, vender tudo e não, é aqui que eu vou me estabelecer, porque se você tem esse vínculo, você acaba voltando. E respondendo aquilo que o Douglas me perguntou, né? O que você acha? Depende. É um investidor? Porque assim, o mercado imobiliário ele não para. As pessoas precisam morar. A gente Sim. tem um déficit habitacional gigante. Absurdo. A pessoa que está no apartamento 2 quartos, ela sonha com a casa com quintal. Uhum. Então, assim, o movimento ele tem, né? E a gente vem de ciclos. É. Nosso Brasilzão, né? Aham. Nunca foi Aquela fácil. gangorra. E eu digo assim, engraçado que na minha experiência lá de ir para fora do Brasil e tudo mais, vivendo, morei na Itália, morei nos Estados Unidos, morei no Canadá, morei nesses lugares todos aí, e eu digo, a gente é muito resiliente, Uhum. né? Então, se você vence no Brasil, Adaptável, meu né? amigo, É. você vence em qualquer lugar. É aquele jogo de cintura, né? Que o brasileiro acaba tendo e que às vezes é importante, né? Você ter essa flexibilidade. Né? Sim, exatamente. É aquilo que eu fico pensando, né? Às vezes as pessoas me dizem, qual padrão você atende? Eu falei, eu atendo o padrão que dá dinheiro. Se é um cliente investidor, até ali, um pouco depois da pandemia, estava super no alta, super no auge ali, construir casas alto padrão, condomínio, isso, aquilo. Uhum. Agora deu uma freada, Uhum. né? Então, assim, o que tá vendendo mais? Sim, claro. Agora, de repente, são condomínios menores para Minha Casa Minha Vida, porque nós estamos num governo, né? Mais populista. Né? Então, não tem como você... Eu vejo isso, né? Não tô generalizando, mas qual que é o meu olhar? O meu olhar é olhar para todos os lados. E você focar naquilo que é a onda do momento. Então, se é estúdio, é estúdio. Se é condomínios pequenos para casa popular, vai ser condomínios Ou uma pequenos. certa região, né, que está saindo É, empreendimentos, porque né? também eu tenho esse olhar investidora, né? Então, Lógico. eu também invisto. Aonde estão as oportunidades, é para lá que eu vou. Exatamente. Vamos falar de Piraquara? Vamos falar do melhor lugar da Você região. Piracicaba? Você Piracicaba. Fala mal da minha cidade vizinha lá, ó, eu sou de Mas Pinhais. é impressionante como a gente fica numa bolha aqui, central, e não olha a região metropolitana de Curitiba. Você vai em Araucária, é bonitinho. Você vai em Campo Largo, é bonito. Eu fui em Campina Grande, Nossa, tá muito legal. Muito Grande, legal. muito bonito. Piraquara, Pinhais. Cara, é muito... E assim, ó, é muita gente. Pinhais Aquele... não é bonitinho, não. Pinhais é lindo. Não, mas assim, ó, você vê que tem loja, você vê que tem Sim, comércio, sim. gente circulando. Você vê que funciona assim as coisas, né? Sim. Porque a gente acha que só roda aqui em Curitiba, mas não, Não. roda muita coisa, Eu né? sou suspeita de falar de Piraquara, eu sou curitibana, né? Mas moro lá desde 2008, Então, eu vi a cidade se transformar no que ela é uma gracinha hoje, né? A gente Sim. tem bairros ali que eu comprei terreno para construir que você tinha que ter muita coragem para chegar ali mesmo, né? Hoje tá Aham. tudo asfaltado, Sim. hoje tá tudo bonito, hoje tá tudo revitalizado. E é uma cidade pertinho de Curitiba, você tem uma natureza que é maravilhosa, né? Sim. Então, E a Cidade das Águas, né? Tem esse Tá foco na esquecendo. preservação também. né? as cataratas nascem lá Uhum. naquele restaurante da truta, no Paraíso das Trutas. no Paraíso das Trutas. Uhum. Então, assim, é uma cidade pequena, a gente conhece todo mundo. É para você
o registro, então passa depois, sabe? Então, assim, você tem essa Essa pegada de cidade pequena, né? exatamente. Você precisa da certidão, então passa aqui daqui a pouco, quero ver se eu consigo. Então, tudo isso é legal, porque a gente, né, você tem essa proximidade ali com Sim. todo mundo. E eu gosto muito, o meu filho fala, mãe, tinha que mudar pra Curitiba, mas pra quê? É. Pra quê? Quer ir no shopping, eu te levo sábado, não tem problema. É igual eu lá em Santa Felicidade, né? Sabia que quando eu cresci em Santa, daí a gente falava assim, mãe, vamos pra Curitiba, porque era, o centro não era Curitiba, né? Mas lá a gente tem essa impressão de que é a cidade interior, né? E Araucária tem alguns diferenciais, que nem o Douglas falou, Cidade das Águas, ela tem bastante limitação. Araucária ou Piraquara? Piraquara. Tá. Cidade das Águas, então ela tem muita limitação. Tem. Né? Inclusive verticalizado, né? Não tem nada verticalizado. Então, a gente tá agora, o plano diretor tá para sair, né? Então, a gente vai ter ali algumas situações que vão mudar. Mas eu achei, na época, quando travou, né? Essa questão da construção, nós tínhamos comprado ali, sei lá, uns 4, 5 terrenos. Só que a gente não tinha feito não tínhamos Não aprovado o projeto. E ali mudou e... Ali Já mudou, e daí de 4 só podia fazer uma, enfim. Muita gente sofreu ali. Muita gente sofreu. Muitos construtores ali de Pinhais começaram por Piraquara. Sim, E foram migrando para Pinhais ali. Sim, mas o que foi bom também, né? Porque o município não tem indústria. Aí você ter uma demanda gigantesca de casinha e casinha e casinha. E apartamento pequenininho. E aí você precisa de creche para todo mundo, dessa infraestrutura, isso para o município pesa. Então, isso foi legal, que deu abaixou um pouco isso. E agora, hoje, só pode construir uma unidade ali por lote, né? Está para fazer as mudanças, mas ainda não, mas se Deus quiser, né? Então, a gente conseguiu ter uma cidadezinha legal. E eu acho que acabou, isso foi positivo, no sentido, a gente vê aí com uma década aí que mudou, vamos dizer. Sim, 2017, quase. Quase uma década, né? Você vê que a cidade ficou uma renda per capita mais alta também, né? Acabou subindo o padrão da cidade das pessoas, porque daí você só tem uma casa por lote, você não tem aquele monte de apartamento. Enfim, acabou dando uma equilibrada. Uma equilibrada. Sim, com certeza. E aí você vê, agora a gente tá com bastante condomínio. Bastante condomínio. Bastante horizontal, condomínio, né? De loteamento. Vamos ter, eu acho que tem mais aí, olha, brincando na prefeitura, tramitando, eu acho que uma meia dúzia aí, para mais. Então... E é no mínimo uns 50 lotes ou não? Uma média? Mais, né? Mais de 50 lotes. Mais de 50 lotes. E aí já com condomínios com boas estruturas, então, né? É um público mais médio que vai buscar. E o padrão de tamanho de lote lá, casa, como é que é? É que vai depender da região, né? Vai depender do bairro ali. Mas acho que é 360, não? Depende, porque, por exemplo, você tem outros bairros ali, como o Primavera, por exemplo, já são lotes de 500. Então, mas É uma basicamente... fração alta. Legal. Então, quem quer construir uma casa, às vezes quem trabalha online, quer ter aquela... Mas eu atendi um cliente para financiamento de terreno e obra, que me procurou. Ele falou, Vânia, eu quero terreno grande. Então, ele só tinha uma filhinha pequena. Então, ele falou assim, entendi o orçamento do cliente. Isso é muito legal, né? Entendi o orçamento do cliente. E ele falou, o meu foco está no terreno grande. Então, eu falei, bom, eu consigo, com o teu orçamento, te entregar um terreno de 680 metros quadrados, com uma casa, um chalé de 52, 55, que ficou uma graça. Chalé fez chalézinho, assim? Uma casa de 52 metros, tipo chalé, né? O telhadinho e tudo mais, ficou uma graça. Num terreno de 600, quase 700 metros quadrados. Nossa. E ele investiu 300 mil reais, não sei se deu isso. Nossa, que bom. Então, é aquilo, cada cliente tem uma estratégia, né? E você ter esse E nada olhar... impede amanhã ou depois dele fazer uma nova edificação. Sim, Bom. claro. E uma das coisas que, quando o cliente ele idealiza aquela casa maior, de repente fazer um projeto completo, mas em fases, né? Mas o que interessa? O terreno. Sim. E Né? você tem visto o pessoal fazer essas casas para Airbnb, locação, assim, para... Casa, não. Em Piraquara, acho que não é tão perfil, né? Não, olha, eu não tenho esse conhecimento É. de quem está investindo para essa questão específica. Uhum. Mas, por exemplo, Piraquara realmente precisa de hospedagem, que é bem fraco. É uma pegada turística, assim, eu digo, Sim. pra
você fazer São final de semana, final de né? semana, Dá uma- essas que o pessoal faz esses chalés para final de semana, sabe? Pra Sim, locação, sim. como aqui em Morretes o pessoal faz, Antonina. E quem estava falando para mim disso, até você falando, eu me lembrei do arquiteto, do parceiro. Ele falou assim que a cliente dele tem aquela represa ali, Uhum. no caminho, o caminho indo para o caminho do Tirol, Uhum. Tá. para o caminho Trentino ali, tem uma vista, um ali. lugar espetacular. Eu fiz uma cavalgada noturna ali, é demais, é muito legal. Eu sempre digo que eu sempre vendo Piraquara antes, quando o cliente não é de Piraquara. Porque eu falo, gente, vocês têm caminhada, cavalgada, vocês têm bicicleta. Qualidade de ar, porque é bem O município tem tranquilo. uma questão da Secretaria de Turismo que eles faziam pedalada, caminhada noturna. o trem passa ali. Você tem tanta coisa gostosa de você viver. Você tá numa cidadezinha que tem bons mercados, você tem comércio, Uhum. sabe? Então é uma vida gostosa, é uma vida tranquila, né? E aí esse meu parceiro tava falando que ela tem uma casa bem no alto, assim, que dá para toda a vista. E é uma casa simples de madeira, mas que não para. Não vai desocupada? Não para desocupada. Mas é verdade. Então, de repente, olha um nicho aí Tem bastante oportunidade. Vânia, obrigada aí pela tua presença. Obrigada, Hoje Andressa. foi curtinho, né, Douglas? O Douglas tem horário hoje, a gente tem compromisso. É. Mas eu acho que valeu bastante aí trazer uma corretora que tem esse olhar mais completo, sabe? Isso é importante. Eu acho que a Vânia também é um modelo aí a ser seguido por muitas pessoas, corretores e corretoras, né? Que é você ter esse tempo e esse olhar de uma assessoria, né? E o corretor, ele não precisa matar tudo no peito e resolver tudo, mas ele tem que ter o norte das coisas, né? Sim. E orientar da melhor forma sempre o cliente. Que nem todo cliente vem pronto para comprar à vista e fazer a proposta ali, que ele já viu os 20 imóveis antes, né? Exatamente. Você tem que, às vezes, trabalhar e gastar conversa, sola de sapato, acompanhar, orientar e fazer com que ele realize o sonho dele. Né? E é aquela questão, né, Andressa? Fechar a venda. Fechar a venda. E não você ter que Ter atender resultado. mais um cliente. Então, obrigada, espero ter... Esperar só o lead quente, o cara tá... não, ele tá. micro-ondas ali. Isso. Gente, eu que agradeço. Sempre um prazer estar com vocês. Eu aprendo demais com vocês. E obrigado e na próxima vez, de Vamos repente... fazer mais vezes, Imagina, né? mais Bem vezes, curtinho, né? É. Quando a gente começa a engatar no assunto, né? Sempre assim, né? O É começo que sempre- fica bom, o final que fica bom, né? é. O começo é verdade. sempre mais atrapalhadinho, né? Então, pessoal, obrigada. Obrigada. Tua rede social, Andressa. Andressa Santos, ponto a Bens Imóveis e a Bens Imóveis também. É isso. Minha Douglas Vilar em todas as redes. A Vânia? minha _ Vânia Bueno. Underline Vânia Bueno, olha. Ah, O meu Andressa Magalhães Corretora, tudo junto. Confraria das E Confraria Mulheres, Mulheres hein? Corretoras. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até a próxima.